Neste vídeo você vai saber como foi a temporada, como joga e como chega o Al Hilal para os Estados Unidos. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional e este é o Guia da Copa do Mundo de Clubes 2025, uma série com um vídeo para cada time mostrando tudo o que você precisa saber para chegar craque, para chegar entendendo tudo sobre os participantes do Mundial de Clubes. Então vamos nessa, eu peço o seu like, é de graça e ajuda muito a perpetuar o vídeo para mais pessoas e também peço que você se inscreva no canal para curtir esse e outros conteúdos de futebol internacional. Aqui todos os continentes têm vez. Bora lá! Al Hilal está no grupo H da competição, time fundado em 1957, que hoje pertence ao Fundo Soberano Saudita. O governo saudita comprou aí os principais times, os 4 grandes do país e está investindo num projeto que visa aí a Copa do Mundo de 2034. O Al Hilal tem 19 títulos nacionais, é um time gigante, 4 títulos da Champions da Ásia, e olha que curioso, né? Já são 2 temporadas desse Al Hilal do Fundo Soberano Saudita, desse Al Hilal cheio de estrelas, né? O Al Hilal contratou diversos jogadores que eram pretendidos por grandes clubes da Europa, como o Milinkovic Savic, como o Rubem Neves, tem jogadores com passagens em times importantes, né? O Koulibaly, o João Cancelo, o Mitrovic, o Neymar passou por lá, enfim, né? O Al Hilal, com esse investimento, ele não ganhou a Champions da Ásia. O último título foi em 2021, no time do Ramon Dias, que tinha Carrídio, que tinha Marega, que tinha um bom investimento, mas era uma coisa muito mais humilde do que temos hoje. Então, vamos ver se no Mundial de Clubes consegue fazer o seu grande torneio, né? Esse investimento, essas 2 temporadas renderam muitas goleadas, muitas boas atuações, mas só rendeu um título nacional. Então ainda está um pouco aquém do que se esperava esse projeto do Al Hilal. Então vamos para a campanha na temporada, né? Uma temporada sem títulos. Um time que se esperava muito e acabou não entregando o que se esperava. O que entregou foi gol, né? Em 51 partidas foram 145 gols marcados, uma média de quase 3 gols por jogo. Então, assim, 40% das partidas. O Al Hilal ganhou muito jogo de 4, de 5, de 6. O problema é que tomava 2, 3, 4 gols, né? Então era uma defesa que sofria muito. Isso resultou no vice-campeonato saudita, 8 pontos atrás do Al Ittihad, eliminação na Copa do Rei Saudita para o Al Ittihad do Benzema, do Laurent Blanc, que ganhou Copa e campeonato, foi o melhor time saudita no ano. E na Champions, foi uma campanha incrível na primeira fase, líder absoluto, com 7 vitórias em 8 jogos. E aí chegou no mata-mata, passou tranquilamente pelas oitavas, deu goleada nas quartas e na semifinal, no primeiro grande confronto, acabou caindo para o Al-Ahly do Roberto Firmino, que foi o campeão. Então, assim, uma temporada decepcionante para o Al Hilal, que precisa encontrar uma forma de continuar fazendo gols, como está fazendo, mas ter um equilíbrio defensivo maior para poder ir mais adiante nesses duelos decisivos, nos confrontos mais difíceis. E para isso chega ele, né? O novo técnico, o Jorge Jesus, foi demitido após a eliminação para o Al-Ahly, e o novo treinador é nada menos que Simone Inzaghi, técnico vice-campeão europeu com a Internazionale de Milão, um dos melhores técnicos do mundo da atualidade e que se notabiliza por ter excelentes defesas. A Inter foi a melhor defesa da primeira fase da Champions League com gol sofrido, a diferença para o Hilal, né? 1 gol sofrido em 8 jogos. Então, é um cara que pode ajudar a fazer o time ser mais competitivo, ter mais cabeça para os grandes duelos e ter uma consistência defensiva maior, porque o Al Hilal é um time muito exposto, né? Às vezes pressiona de forma desordenada, e esse era o problema do trabalho do Jorge Jesus, que talvez seja corrigido agora com o Inzaghi, que se tornou o segundo técnico mais bem pago do mundo, com um contrato que assinou com o Al Hilal. Só o Simeone vai ganhar mais dinheiro que ele como treinador.
Então vamos falar dos principais jogadores. Destaquei 3 peças-chave dessa equipe aqui. Começando com o Rubem Neves, né, volante português, que é titular muitas vezes da seleção portuguesa, foi titular agora na semifinal da Liga das Nações, entrou no segundo tempo da final também, né, ajudou Portugal a conquistar o título. O Rubem Neves é um cara, é um desses exemplos que eu falei. Ele estava no Wolverhampton se destacando, ele tem apenas 28 anos e grandes clubes da Europa queriam contar com ele. Ele era especulado em diversos clubes grandes quando chegou o Al Hilal e ele preferiu a proposta do Al Hilal e continuou jogando em altíssimo nível no futebol da Arábia Saudita. É o cara que tem a melhor porcentagem de acerto de passe do time do Al Hilal, 92% de acerto, ou seja, a cada 100 passes ele acerta 92. Ele é fundamental na construção do time, na saída de bola, e é o cara das bolas paradas também, é o cara do desarme. Então, assim, é um jogador fundamental. Sem o Rubem Neves, é muito difícil que o Al Hilal funcione. O jogador português realmente vive ótima fase. Outro cara que merece destaque é o craque saudita da equipe, né? O cara das assistências, o cara que faz gols, joga aberto pela esquerda. Salem Al-Dawsari, ele já está com 33 anos, é o grande craque da seleção da Arábia Saudita. E assim, é um jogador de altíssimo nível, né? Ele destoa do nível médio do jogador saudita. Se o Rubem Neves teve 10 assistências nessa temporada, o Al-Dawsari teve 18 com 28 gols, baita número, né? 28 gols, 18 assistências numa temporada, é sensacional, foi a melhor temporada da carreira dele. Então o Jorge Jesus conseguiu, isso é um mérito, fazer o Al-Dawsari brilhar, joga aberto ali pelo lado esquerdo e certamente é uma figura chave nessa equipe. Assim como é uma figura-chave o matador, né? O Aleksandar Mitrovic, jogador sérvio, veterano, jogou muito tempo na Premier League, né? Lá no Fulham, fez bastante gol lá no Fulham, jogou no Newcastle, jogou na Bélgica, tá com 30 anos, jogador experiente e é o típico matador, o cara ali dentro da área, que cabeceia bem, chuta bem, faz bem o pivô. E o Mitrovic é um jogador muito importante, ele fez 28 gols nessa temporada, deu 7 assistências. Na temporada passada, se a gente juntar o Fulham e o Al Hilal, ele fez 40 gols. Temporada 21-22, ele fez 43 gols lá no Fulham. Então, é o homem-gol dessa equipe do Al Hilal, e o Inzaghi gosta muito de ter o centroavante homem-gol, né? Em todos os times que ele teve, ele sempre gosta dessa referência. Agora, indo para como o time joga, é um quebra-cabeça aqui, porque o Inzaghi vai assumir de fato todos os jogadores, ter todo mundo à disposição depois da data FIFA, né? A partir de quarta-feira, vai encontrar com todo mundo nos Estados Unidos, e aí vai fazer um treino aí de uma semana para encarar o Real Madrid na estreia. Então é uma coisa meio emergencial. Então acho que até o próprio Inzaghi está pensando em como que ele vai montar esse time. O Inzaghi, ele joga com 3 zagueiros. Isso há muitos anos, desde a Lazio. Então, há muitos e muitos anos, a gente só vê o Inzaghi com 3 zagueiros. É muito raro ele mudar o sistema, né? Por exemplo, contra o Barcelona, quando a coisa estava feia, ele estava sendo dominado no segundo tempo, ele trocou para uma linha de 4, quando ele colocou o Fratesi, tirou um dos alas, mas é raro. Então, eu imagino que o Inzaghi vai querer jogar no sistema que ele se sente confortável, com 3 zagueiros, 2 alas, sendo que um é um trem que passa por um lado e o outro cai mais por dentro, e 2 atacantes ali que dão presença de área. E o Al Hilal, ele pode atender essas características, né? O Al Hilal, ele acertou o acordo, né? Como é o mesmo dono, acertou o acordo com o Al Nassr pelo zagueiro Ali Lajami. O Lajami, então, que é titular absoluto da seleção saudita, vai ser zagueiro do Al Hilal. Então, tentando imaginar esse time com 3 zagueiros, né? O Bono goleiro da seleção do Marrocos, né? Que chegou na semifinal da Copa. A zaga, eu imagino que o Lajami, como houve essa contratação, é um jogador experiente, eu acho que ele já chega para jogar. Então deve ser o Tambakht, o Koulibaly e o Lajami. E é interessante o seguinte, o Koulibaly ele se notabiliza como um cara de saída de bola.
Porque assim, você vai sair jogando, né? O Al Hilal faz muita saída de 3. Você vai sair jogando aí, os volantes eles ficam encaixotados pela marcação alta do adversário. E aí o Koulibaly é um cara que dá muito passe, deu muito lançamento, ele deu muito lançamento bom nessa temporada. O problema é que às vezes ele tenta uns passes forçados e acaba errando e deixa a zaga desguarnecida. Isso já aconteceu, já resultou em gol, já resultou em lance perigoso, né? Vamos ver se o Inzaghi vai detectar isso, tentar fazer o Koulibaly jogar mais na segurança, porque ele é uma peça central saindo jogando quando a marcação adversária é bem feita e ele toma muitas decisões sozinhos. É um grande jogador o Koulibaly, mas grande jogador esse também é. Então a zaga deve ser essa, né? O João Cancelo está se recuperando de uma lesão. E a expectativa lá, segundo a imprensa local, é que ele esteja apto para a Copa do Mundo de Clubes, né? Tem o brasileiro Caio César, que foi utilizado como ala direito, por exemplo, também, na era do Jorge Jesus, em alguns jogos. O Jorge Jesus jogou um jogo ou outro com 3 zagueiros, mas foi raro, né? O Al Hilal jogou a maioria dos seus jogos na temporada em linha de 4. Então, pensando em 3 zagueiros, são os 3 zagueiros lá. O João Cancelo, ele pode ser um ala mais por dentro, como fazia o Di Marco na Inter do Inzaghi, né? Um cara que trabalha mais por dentro, porque o João Cancelo tem essa versatilidade, e ele não tem a vitalidade mais de ultrapassar corredor. Quem tem essa vitalidade de ultrapassar corredor, estilo Dumfries, guardadas as devidas proporções, é o Renan Lodge. Então ele pode fazer o inverso. Se na Inter é o lateral direito que ia e dava corredor, quem pode dar corredor aqui é o Renan Lodge na esquerda, né? E nos últimos jogos com o treinador interino, o Renan Lodge ficou meio sem função, porque o time jogava num 4-1-4-1 e o Aldassari jogava muito aberto. E aí o Renan Lodge não conseguia fazer ultrapassagem, ele ficou muito preso ali, sem função, tentando encontrar formas de trabalhar, mas você vê que o Renan Lodge não estava à vontade nesse sistema de jogo. Eu imagino que o Inzaghi vai dar o corredor para ele, tá? E eu acho que ele vai jogar com 2 atacantes de referência, porque ele gosta disso. É o estilo que ele se sente à vontade. E como o Marcos Leonardo e o Mitrovic já jogaram juntos, isso deve acontecer. Aí resta saber qual vai ser o papel do Malcolm, né? Nessa ideia de time, se o Inzaghi realmente for replicar o sistema dele na Inter, se ele não for replicar já o sistema que já está no Al Hilal. Porque assim, o Rubem Neves e Milinkovic Savic devem ser os volantes, né? Você tem o Cano também, que é um volante da seleção saudita, tem um outro estilo, né? Um cara mais elegância, passe, cabeça erguida, um cara que faz ali distribuir o jogo, é muito bom para quando você está em domínio. O Cano, ele estava jogando num 4-1-4-1 mais avançado também, estava numa função esquisita da característica dele nos últimos jogos, né? E, repito, o Al Hilal fazia gol pela qualidade que tem, mas tomava muito gol, ficava muito exposto nesses sistemas anteriores. Então, eu acredito que vai ser Rubem Neves e Milinkovic Savic mesmo, um cara mais passador e o outro cara mais de condução de bola. E são 2 caras que chegam forte, que têm força física, que ajudam a recuperar a bola. O Al Hilal precisa disso para poder enfrentar os jogos no Mundial de Clubes, né? E aí resta saber quem vai ser esse meia. Se ele vai jogar, se ele jogar nesse sistema mesmo, o Aldassari pode jogar aberto pela esquerda. Porque assim, e aí o Malcolm seria banco? Será que vai acontecer isso? Ou será que ele jogaria com o Malcolm e Mitrovic e o Marcos Leonardo no banco? Opta por um atacante mais rápido e de mais referência. Pode ser também. O Malcolm, no Al Hilal, ele começa aberto pela direita, mas quando na prática o time está com a bola, ele corta muito para o meio. Às vezes ele vai no corredor na direita. Isso acontecia mais no começo da passagem dele no Al Hilal. Hoje ele é um cara que corta muito para dentro. Então, vamos ver como que o Inzaghi vai jogar. O meio-campo da Inter, com o Barella, o Çalhanoğlu e o Mkhitaryan, era muito posicional. Um jogador pela direita, um centralizado, outro pela esquerda. Aqui dá para fazer isso também, né? Você pode colocar o Milinkovic Savic na direita, o Rubens Neves centralizado, como um jogador de marcação e de saída de bola, e o Aldassari pelo lado esquerdo. Vamos ver, são opções. Tem jogador pra caramba, ele tem um bom elenco, um elenco estrelado. O Al Hilal está tentando contratações, né? Ele tentou a contratação do Osimhen, atacante nigeriano, que acabou rejeitando. Ele está tentando o Angelinho, que seria mais uma opção para
para a lateral esquerda. Eu estou gravando no dia 10, que é o último dia de inscrição. Então, vamos ver o que eles vão conseguir trazer, né? Eles estão tentando negociar com o Al Ittihad uma liberação do Kanté, para o Kanté ter o empréstimo e jogar no Al Hilal, Mundial de Clubes. Seria aí mais um homem de pegada nesse meio de campo. Dá até para jogar, se ele quiser, com Rubem Neves, Milinkovic-Savic e Kanté, um meio bem marcador, para um jogo contra um Real Madrid, por exemplo. Seria algo interessante. Então, ele tem opções de banco, tem elenco, e vamos ver como é que vai montar esse time, o Simone Inzaghi. Bom, indo pelo que briga o Al Hilal. O Al Hilal ele estreia contra o Real Madrid, logo na primeira rodada, já encarar o time merengue, que vai estar estreando o Xabi Alonso, os dois estreando o treinador, né? Um jogo cheio de incógnitas. Depois ele joga contra o Salzburg, o Real Madrid é na quarta-feira, no domingo é contra o Salzburg e ele fecha a primeira fase contra o Pachuca. O Al Hilal ele é considerado o segundo favorito desse grupo, né? E vai ser muito interessante ver é a primeira vez que esse Super Al Hilal, com todos esses jogadores que pertenciam a times europeus, que eram destaques na Europa, encarando times europeus. Vai enfrentar um super time, que é o Real Madrid, e vai enfrentar um time mais modesto, que é o Salzburg. A gente vai poder entender na balança como que o Al Hilal pode encarar europeus com esses dois primeiros testes. E depois com o Pachuca deve ser um jogo que decide a situação dele, decide a vaga. Ele é o segundo favorito, mas é um grupo perigoso. O Salzburg é um bom time também, vai ser um jogo difícil, e o Pachuca é um time que marca lá em cima também, marca alto, vai dificultar a vida do Al Hilal. Mas eu acho que se o Inzaghi conseguir dar o mínimo de consistência defensiva, encontrar um esquema e dar a liberdade ofensiva, já manter o poderio ofensivo que o time tem, a tendência é que o Al Hilal consiga se classificar em segundo, mas eu acho muito difícil que vá além das oitavas, tá? Eu acho difícil que consiga encarar Juventus ou Manchester City, né? Numas oitavas de final e além disso. Se deu mal no sorteio o Al Hilal, né? Seria bom tentar estar num outro grupo onde ele pudesse tentar surpreender, enfim, e não encarar dois europeus, mas o sorteio é assim, tem 12 europeus no Mundial e quem é não europeu sofre com isso mesmo. Vamos ver como que o Al Hilal vai se portar no torneio, mas a expectativa é que pelo menos até as oitavas de final eles consigam chegar. Tá certo, esse foi o guia do Al Hilal. Só faltam 4, agora só faltam os 4 brasileiros para a gente fechar o guia. E eu peço para você, quer saber mais? Quer conhecer como jogam outros times do torneio? Clica na playlist aí que vai aparecer e aí você escolhe qual você quer assistir para chegar craque quando começar a Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço!